Ele deu carona a um ser de outro mundo, e o que ouviu sobre o céu vai te chocar. Olá, pessoal! Era madrugada, 3 horas da manhã, quando o farol amarelado de um caminhão rompeu o silêncio da estrada deserta que cortava o interior do Colorado como uma cicatriz esquecida no mapa. A escuridão parecia absorver toda a forma de vida, e o som do motor reverberava como um eco persistente entre as colinas áridas. Lá dentro, Bob Walsh, um caminhoneiro de 58 anos, mantinha os olhos semicerrados enquanto dirigia com uma garrafa de uísque entre as pernas e o rádio desligado, como fazia há anos. A estrada era seu único refúgio, e aquela noite, como tantas outras, ele a atravessava não por destino, mas por hábito. Uma fuga em movimento constante, onde cada quilômetro percorrido servia apenas para empurrar a culpa mais para o fundo da alma. As luzes do painel iluminavam seu rosto enrugado, marcado por noites mal dormidas e décadas de solidão. As mãos calejadas seguravam o volante com firmeza, como se o mundo lá fora pudesse desmoronar a qualquer momento. O vento soprava forte do lado de fora, trazendo o cheiro seco da terra e o frio cortante do outono tardio. Em seu interior, Bob carregava um peso que não sabia nomear, mas que sentia o tempo todo. Não era exatamente tristeza, nem arrependimento. Era uma mistura espessa de lembranças, perdas e uma sensação constante de que havia falhado em algo essencial. Naquele trecho de estrada sem fim, o ronco do motor era tudo o que o mantinha desperto, enquanto a linha branca do acostamento passava como um metrônomo hipnótico. Foi então que, à frente, algo rompeu o padrão. Um vulto imóvel surgiu na margem direita da pista, parado como se aguardasse sua chegada. Bob franziu o senho, piscou várias vezes, tentou afastar a névoa de álcool da mente. Estaria vendo coisas? Poderia ser um poste quebrado, uma árvore retorcida, um animal. Mas conforme se aproximava, a forma tornava-se inegavelmente humana. Ou quase isso. Contra qualquer lógica, Bob pisou no freio. O caminhão desacelerou e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Apenas o farol iluminando a figura solitária, que não esboçava qualquer sinal de medo ou urgência. Ele sabia que não deveria parar. Não ali, não naquela hora. Mas algo em seu interior, talvez cansaço, talvez curiosidade, o fez puxar o freio de mão. O vulto aproximou-se em passos lentos, quase flutuantes. Quando abriu a porta e entrou na cabine, Bob sentiu o ar mudar. Era como se o ambiente tivesse se tornado mais denso, mais carregado, mas não de forma opressora. Era como se o tempo tivesse desacelerado. O estranho se sentou sem dizer uma palavra. Vestia algo escuro, simples, mas que parecia absorver a pouca luz ao redor. Bob, num impulso automático, estendeu a garrafa de uísque e murmurou: "Bem-vindo ao inferno, amigo." Nenhuma resposta. O passageiro apenas ficou ali, olhando à frente com olhos que não piscavam. Por algum motivo, Bob não se sentia ameaçado. Ao contrário, uma calma incomum começou a percorrer seu corpo. E isso, em si, era estranho demais para ser ignorado. Enquanto o caminhão voltava a acelerar e ganhava velocidade pela rodovia deserta, Bob não conseguia deixar de lançar olhares discretos ao estranho ao seu lado. Havia algo na textura da pele dele que parecia irreal, como porcelana sob uma camada de água. As mãos eram longas demais, os dedos finos demais. O silêncio entre os dois era absoluto, mas não incômodo. Era como se comunicassem de outra forma, sem palavras. O tempo parecia se esticar dentro daquela cabine. Cada quilômetro era sentido como se fosse 100. Bob, mesmo entorpecido, começou a notar que aquela figura não era humana. E, no entanto, havia uma serenidade em sua presença que o fazia querer continuar dirigindo, apenas para ver até onde aquilo iria. Depois de horas, sem ver viva alma, eles chegaram a um antigo posto de gasolina, abandonado há anos, cujas placas enferrujadas ainda tremulavam com o vento. Bob parou o caminhão ali, apenas para esvaziar a bexiga e talvez clarear as ideias.
Quando retornou à cabine e olhou novamente para o passageiro, não teve mais dúvidas. O que viu não era possível. A pele era translúcida, quase luminosa, e os olhos refletiam a luz do painel como cristais líquidos, imóveis, serenos. Seu corpo não se movia com o vai-vem do veículo, como se não fosse afetado pela gravidade. Bob sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era medo. Era um tipo de reverência, como se estivesse diante de algo sagrado. E então, sem que a boca do ser se abrisse, uma voz surgiu, clara e serena, dentro da mente de Bob. Você tem carregado o inferno dentro de si há muito tempo. Quer entender o porquê? Aquilo o atingiu como um soco invisível. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle. Uma emoção há muito enterrada emergiu, violenta. Bob tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Apenas sentiu. E pela primeira vez em décadas, sentiu algo diferente da apatia. Sentiu-se visto. A presença do ser parecia expandir a própria percepção de Bob, que agora via, em flashes confusos, imagens da infância, da mãe doente, do pai rígido, da culpa. Era como se estivesse sendo conduzido para dentro de si mesmo. A história de Bob começou a se revelar, uma peça de cada vez. Nascido em uma cidade pequena no Nebraska, criado entre sermões e cânticos religiosos, seu mundo sempre fora binário. Céu ou inferno, certo ou errado. A rigidez moral de seu pai, pastor protestante, e a ternura frágil de sua mãe, professora de escola dominical, moldaram um menino que aprendeu a esconder a dor. Quando a doença consumiu sua mãe e a fé não trouxe consolo, Bob fugiu. Deixou tudo para trás, inclusive a própria identidade. Anos depois, a lembrança do último pedido da mãe, chamando seu nome, ainda ecoava como um lamento que ele nunca conseguiu calar. A estrada se tornou sua penitência. O ser ao seu lado sabia de tudo, não por informações, mas por conexão direta. Sabia o nome de cada lembrança, a data de cada arrependimento. Você acredita que está em inferno porque o criou dentro de si, disse a voz interior, que não soava como acusação, mas como constatação. Bob apertou o volante, tentando manter-se firme. Sentia-se nu, exposto, vulnerável diante daquele visitante silencioso. Quis argumentar, dizer que havia sido forçado a fugir, que era apenas um garoto. Mas não havia justificativa que apagasse o que ele carregava. A dor da ausência, o abandono, o silêncio nunca resolvido com o pai. Aquilo tudo ainda o habitava. Eu abandonei minha mãe, sussurrou Bob, e as palavras doeram mais ao serem ditas em voz alta. A resposta do ser veio sem pressa. E o que é o inferno, Bob? Fogo? Castigo? Ou viver todos os dias com o peso de não se perdoar? O caminhão seguia pela estrada escura, mas ali dentro, luzes começavam a se acender, não no painel, mas dentro da alma daquele homem. As perguntas ecoavam de forma precisa, desafiando os alicerces que sustentaram anos de autodestruição. Bob respirou fundo, encarando o próprio reflexo no retrovisor. Pela primeira vez, enxergava não só um rosto cansado, mas um homem em conflito. A mente de Bob fervilhava. As memórias que sempre tentara apagar agora vinham com clareza cruel. A última noite em casa, o som da respiração fraca da mãe, o cheiro do quarto doente, o olhar decepcionado do pai, as lágrimas escondidas na saída pela porta dos fundos. Tudo retornava com uma força incontrolável. O ser permaneceu em silêncio, como se apenas testemunhasse aquele mergulho interno. Era Bob quem precisava ver, lembrar, entender. O caminhoneiro já não sabia se dirigia ou apenas flutuava pela estrada. Estava em transe, um transe de revelação. O caminhão seguiu por uma reta longa, com a linha do horizonte sumindo na escuridão. E foi então que Bob ousou perguntar, com a voz falha: "Por que eu?" A resposta foi calma, firme. "Porque você chegou ao fundo. E é só lá que o homem para de fugir." Bob sentiu essas palavras como um baque. Faziam sentido. Ele sabia disso. O fundo do poço não era o álcool ou a solidão.
Era o momento em que não restava mais nada a esconder, nem de si mesmo. Ele já não precisava fingir. Estava nu diante da verdade. E pela primeira vez, talvez estivesse pronto para aceitá-la. A tensão aumentava dentro dele. O ser, até então observador, olhou para ele com uma expressão que Bob não soube decifrar. Não era julgamento. Era compaixão? Aceitação? O caminhoneiro, com as mãos trêmulas, perguntou em voz baixa o que tudo aquilo significava. A resposta viria logo depois, uma das mais impactantes de toda a sua jornada. Mas Bob ainda não sabia disso. Ainda não havia compreendido por completo o que estava acontecendo. Apenas sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O ser então se voltou lentamente para ele e, com a mesma voz clara e interna, preparou-se para falar. "Você acha que Deus o puniu?" perguntou o ser. "Não, Bob. Foi você quem se puniu, dia após dia, acreditando ser indigno de amor." O caminhoneiro apertou o volante com força. "Mas a Bíblia fala de julgamento", respondeu. O ser olhou fixamente para ele. "Livros foram escritos por homens. O Criador não julga. Ele é pura aceitação. Foram vocês que projetaram sobre Deus o medo que sentem de si mesmos." O silêncio que se seguiu àquelas palavras parecia expandir-se dentro da cabine como um vazio pleno, mas não o tipo de vazio que oprime. Era um espaço limpo, aberto, como se algo dentro de Bob estivesse sendo varrido pela primeira vez. Ele não soube o que dizer. As lágrimas escorriam, não pela dor, mas por um reconhecimento profundo, como se finalmente alguém tivesse nomeado aquilo que ele sentia há décadas, mas nunca soube expressar. O ser manteve o olhar fixo, não com superioridade, mas com uma serenidade tão completa que parecia impossível de pertencer a este mundo. Bob entendeu que, mais do que ouvir uma resposta, ele estava sendo devolvido a si mesmo, àquilo que havia enterrado sob o peso da culpa. A estrada seguia adiante, agora com o céu começando a clarear ao longe. Uma tênue linha azul riscava o horizonte, indicando que o amanhecer não estava distante. Mas dentro da cabine, o tempo parecia suspenso. Bob se viu revendo sua vida sob uma nova luz. Percebeu como tudo havia sido construído em torno da ideia de que ele merecia sofrer. Desde jovem, associou amor a sacrifício, afeto à dor, e acreditou que, ao fugir, havia quebrado uma lei sagrada. "Eu nunca a perdoei por morrer", murmurou. O ser assentiu levemente, sem julgamento. Então passou a se punir no lugar dela. Aquelas palavras o atravessaram como uma flecha. Era verdade. Durante anos, Bob projetara a perda da mãe como se fosse culpa sua, como se, por ter partido, tivesse provocado sua morte, e por isso jamais pudesse voltar a amar ou ser amado. O ser então pediu que ele fechasse os olhos. Visualize o garoto de 17 anos no quarto antes de fugir. Bob obedeceu, e como num sonho lúcido, viu-se diante de si mesmo, um garoto magro de olhos desesperados, embalando a mochila com pressa. A imagem era tão nítida que ele conseguia sentir o cheiro do quarto, ouvir a respiração pesada da mãe no cômodo ao lado e o ranger do assoalho sob seus pés. "O que esse garoto precisava ouvir?" perguntou o ser. Bob respirou fundo e, com a voz embargada, respondeu: "Que ele não era fraco por sentir medo, que ele ainda podia voltar." O ser insistiu: "Então diga isso a ele agora." Bob, trêmulo, falou em voz baixa: "Você não está sozinho. Eu te entendo. Você não é mau. Está apenas tentando sobreviver." Ao dizer essas palavras, sentiu algo se romper por dentro. Uma couraça que o aprisionava desde então. O calor tomou seu peito como uma onda, uma sensação de libertação quase física. Era como se o ar ao redor se tornasse mais leve, mais vivo. Bob abriu os olhos e encarou o ser com um novo olhar. "Isso é real?" perguntou, temendo estar preso em alguma alucinação. A resposta veio serena. "Tão real quanto seu sofrimento. Tão real quanto o amor que você nunca soube como sentir." Ele não conseguia contestar.
Algo naquela presença não permitia dúvidas. Não era sobre provas ou explicações, era sobre sentir. E Bob sentia, mais do que nunca, que algo profundo estava mudando. O caminhão seguia lentamente agora, como se os pneus deslizassem sobre a estrada. Bob sabia que havia coisas que ainda precisava perguntar. E Deus? Disse, quase em súplica. Ele me viu fugir? Me viu beber? Me viu quebrar todas as promessas? O ser respondeu com doçura. Ele viu cada lágrima, cada silêncio, cada tentativa frustrada de começar de novo. Mas nunca o julgou, porque o Criador não pesa erros, ele apenas observa e ama. Aquilo desafiava tudo o que Bob ouvira na infância. Mas a Bíblia fala em condenação. O ser respondeu: livros são caminhos, não são absolutos. A verdade do Criador está inscrita no seu coração, não em páginas. Bob permaneceu em silêncio, processando cada palavra. Eles passaram por uma curva longa, ladeada por pinheiros altos, cujas silhuetas começavam a surgir contra o céu pálido do amanhecer. O ser continuou. O inferno que você conheceu foi criado pelo seu próprio julgamento. Cada pensamento de indignidade, cada vez que acreditou que não merecia amor, foi um tijolo a mais nesse lugar interno onde você se aprisionou. Bob sentia o nó na garganta crescer. E o céu? Perguntou com esperança. O céu é o retorno à sua essência, ao amor que você é, e sempre foi. Não é uma recompensa após a morte, mas uma escolha diária. Cada pensamento de perdão, cada gesto de aceitação é um passo para fora do inferno. Bob absorvia essas palavras como um sedento encontra água limpa. O caminhoneiro parou em um mirante deserto, de onde se via uma planície vasta, agora banhada por uma luz alaranjada. Lá fora, o ar era frio e revigorante. Bob desceu do caminhão e olhou para o horizonte. Eu passei 40 anos fugindo, disse em voz alta. E agora vejo que o que eu fugia estava dentro de mim. O ser estava ao seu lado. Não o tocava, mas sua presença era como um abraço invisível. Você não falhou, Bob. Apenas acreditou que precisava ser punido. Mas agora você pode escolher diferente. Bob sentia que aquelas palavras não vinham de um estranho, mas de algo maior, como se o próprio universo estivesse lhe devolvendo a dignidade. Ele olhou para o céu e viu uma estrela cadente cruzar o firmamento. Talvez fosse só coincidência, ou talvez fosse o sinal de que algo dentro dele havia realmente mudado. E o que faço agora? Perguntou. O ser respondeu. Acorde a cada manhã e escolha 3 coisas: gratidão, amor por si mesmo e uma intenção. Cada vez que o peso voltar, respire e escolha de novo. Bob assentiu como quem recebe uma bússola depois de anos perdido. A simplicidade da resposta o tocou mais do que qualquer pregação que ouvira na juventude. Era isso. Ele não precisava fazer promessas grandiosas, nem pagar penitências eternas. Precisava apenas começar, um pensamento de cada vez. De volta à cabine, Bob olhou para a garrafa de uísque caída no chão. Pegou-a com calma, observou o líquido dourado lá dentro e, sem hesitar, abriu a janela e a lançou para fora. O vidro estilhaçou-se no asfalto com um som seco, definitivo. Ele não precisava mais daquilo. Você escolheu o céu, disse o ser, com um leve sorriso. Bob não respondeu, apenas respirou fundo e ligou o motor. A estrada seguia adiante, iluminada pela luz crescente do dia. E ele, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte dessa paisagem, não como um fugitivo, mas como alguém que finalmente compreendia onde estava e para onde poderia ir. Ao se aproximarem do destino, Bob notou que o caminhão não parecia mais tão pesado, e o tempo parecia menos cruel. O ser olhou pela janela como quem contempla uma obra finalizada. Bob, com os olhos marejados, perguntou: Você vai embora, não vai? O ser apenas respondeu: Eu só vim mostrar o caminho. Quem andou foi você. Com essas palavras, a presença foi se dissolvendo como neblina ao sol. Bob permaneceu ali, olhando o banco vazio ao seu lado,
com o coração cheio. Não havia mais escuridão, não havia mais castigo. Havia um homem em paz consigo mesmo. Um homem que, depois de tantos anos, havia encontrado o céu dentro de si. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.